O capítulo 2, que é o capítulo aqui que nos interessa hoje, não é? Neste capítulo 2, a gente encontra Israel ideal versus Israel real. Ideal e real. A gente usa isso para toda a vida, né? Casamento ideal, e você vai, investe, sai, de repente tem um casamento real, né? Tem real. Você vai conviver com uma pessoa diferente de você. Eu não estou desanimando, não, é uma delícia isso. Mas você tem que saber e ter o poder de Deus para isso, a ajuda de Deus. Deus tem um ideal para a nossa vida. Tem um ideal. O ideal para a vida do jovem é que ele não se meta em encrenca, que ele não use drogas, que ele não faça sexo antes do casamento. Esse é o ideal de Deus. Pode me chamar de retrógrado, não tem problema nenhum. Eu me casei virgem, minha esposa virgem também. Isso não é um trunfo. Não é um trunfo. Isso é o que Deus pede na sua palavra. Nos abrasamos? Claro, sim, eu especialmente. Mas Deus foi vitorioso na minha vida. Ao ideal de Deus. Eu nunca usei drogas, mas eu cheguei a fumar um pouco, beber um pouquinho, assim, vomitei tudo e vi que não era para mim. Eu queria fumar demais, mas meu pai me colocou medo, porque ele fumava e não queria que a gente fumasse, me fez engolir um cigarro inteiro. Eu falei, mãe, esse negócio aí não dá certo, não. Mas não é só isso, fumar, não jogar, não fumar, não beber, não é isso. Mas Deus tem um ideal para a sua vida, um ideal de verdade, um ideal de misericórdia, um ideal de justiça, de equilíbrio. Deus tem um ideal para a sua vida. Sua vida no casamento, a sua vida como pai, como filho. Deus tem um ideal para você. A Bíblia tem um ideal para você. Tem. Eu estava vendo aí um material e o articulista dizia que os nossos tesouros não são as crianças, os nossos tesouros são os idosos. E remetia ao livro de Provérbios, dizendo que começa assim, filho, ouve a minha palavra para você ser sábio. As crianças vão ser os nossos tesouros daqui a pouco, mas os tesouros agora são os sábios, são os idosos, são os experientes. Aí o livro de Provérbios está forrado. Esse é o ideal. E a gente, infelizmente, faz o que com os idosos hoje, não é? Aí cada um tem a sua história com respeito a isso, não é? As crianças estão sendo idolatradas. As crianças estão ficando maduras e os adultos estão virando crianças, né? Tem um livro que fala sobre isso, o livro Consumidos, é muito interessante. Mas aqui então tem esses dois lados, e o ideal e o real, Israel real, é o que ele fez. Mas Deus tinha um ideal, e tem um ideal para a sua vida. Deus tem um ideal, busque aqui nesse livro. Esse livro vai dizer qual é o ideal de Deus para a sua vida, e ele vai falar ao seu coração. Pode começar a ler esse livro, que você vai ver isso, vai encontrar isso. E aqui ele costuma dizer, aqui ele começa a dizer, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós. Não tem muitas informações sobre Isaías, ele era casado, tinha 2 filhos, vai aparecer pelo caminho, acho que o capítulo 8 vai aparecer. Mas a respeito de Judá e Jerusalém. Judá, a grande, né? Vamos dizer assim, o estado, e Jerusalém a capital. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes, no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Qual era o ideal de Deus para Israel? É que Israel estabelecido ali onde estava, o seu povo, Israel e Judá. Qual era o ideal? Aqui falando sobre Judá, mas qual era o ideal? É que eles fossem estabelecidos em Canaã, e que o povo que passasse ali fosse influenciado por eles, que o povo que fizesse negócios com eles soubessem que ali estavam pessoas de Deus, que Deus estava atrás daquele povo, que os povos que se levantassem contra eles, mesmo que Israel não levantasse uma espada contra estes inimigos, seriam derrotados. Este daí é o ideal, era o ideal. Deus coloca você aqui, então você passa, as pessoas passam,
Elas vão ver que a sua sandália não gasta, que não há doenças, que vocês são protegidos, porque vocês comem bem, vocês não comem porcarias, vocês têm famílias regradas, vocês não têm mais de uma mulher, como é costume, vocês não ficam tendo uma mulher e uma escrava e filhos com as duas, eu quero o ideal para vocês. Esse é o meu ideal para vocês. Não é ideal que a gente tenha mais de uma mulher, mais de um homem na vida. O ideal é um só, é exclusividade. A não ser por viuvez. Esse é o ideal. Mas o mundo mudou bastante. E eu não quero colocar um peso em cima de você. Você que conheceu o Evangelho, louvado seja Deus. Segue em frente, segue em frente. Mas Deus tem um ideal. Claro que tem. Aí diz assim, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos. As nações vão dizer isso. Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Olha aí, este era o ideal que Deus tinha para o seu povo. Que os próprios vizinhos dissessem, vamos lá, para eles ensinarem os caminhos. Para ensinarem os caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Esse era o ideal. Olha como a gente fica triste, né? Mas Deus tem um ideal para nós também. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas, aquela parte que puxa o arado, né? Relhas de arado, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará ou não levantará a espada contra outra nação, nem apedrejarão mais, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Judá, e andemos na luz do Senhor, vamos juntos. Esse é o ideal de Deus. É o ideal de Deus para você, para mim. Esse foi o ideal de Deus para Israel, ali para Judá, digo melhor, mas é o ideal de Deus para mim. Nós temos que ser esta luz. Andemos na luz do Senhor. Nós devemos ser esta luz do Senhor para as pessoas. Sim, na nossa família, na educação dos filhos. Frustrem os seus filhos. Que eles aprendam o não, com o não e com o sim, que a vida é assim. Que a vida tem um pouco de um pouco de outro. E que eles não podem fazer tudo o que querem. Frustrem os seus filhos, é o ideal de Deus. Disciplinem os seus filhos. Não permitam que eles dirijam a casa. Quem dirige a casa são estes tesouros. Você, pai, você, mãe, o avô, a avó. Esses são os tesouros do Senhor. E agora aparece o real, o Israel real. Triste, é triste. É uma pena que são só 5 versos. Este oráculo, como é chamado, né? Só 5 versos. E são muito parecidos com Miqueias 4, 1 a 4, 1 a 5. São quase que ipsis literis. Quem escreveu primeiro? Não importa. Provável que os dois tenham ouvido de um profeta que não é mencionado aqui. Mas que bom que isso se repete 2 vezes. O ideal de Deus é esse, minha gente. Deus quer e mostra o ideal. Eu tenho um ideal para vocês. Eu não deixei isso bagunçado, não. A decisão foi de cada um. Aí ele vai dizendo assim: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente. O Oriente entrou dentro de Israel, dentro de Judá aqui, no caso. O Oriente, os costumes do Oriente entraram. Mais de uma mulher, adultério, corrupção, não ligar para os órfãos nem para as viúvas. E a sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem conta dos seus tesouros, nem sabe o que tem. Também está cheia de cavalos, eles nem imaginam, eles estão perdidos. Também está cheia a sua terra de ídolos, eles adoram obras das suas mãos. Como pode ser isso? Senhor, olha como é que está, Isaías está dizendo aqui. Israel, em vez de vocês olharem para o ideal de Deus, vocês estão vivendo uma vida miserável aqui. Vocês estão idolatrando deuses feitos por mãos humanas. Quais são os seus deuses? Que deuses você tem feito? Essa pergunta é para você, para mim também. Quais os deuses que a gente tem feito na vida? Uma pergunta para a gente pensar.
Né? Essa é a realidade, mas Deus tem um ideal. Eu gosto de falar ideal. Ah, você é muito idealista. Sou idealista, sim. Sou muito. A Bíblia é idealista. Ela tem um ideal para o cristão. É ou não é? Então vai, entra nas rochas e esconde-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Quer dizer, olha, infelizmente vou ter que mandar uma nação para corrigir você. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã. Estas duas eram referências ao pessoal da aristocracia. Quando Deus disse assim, não deixe escolher um rei, não, eu sou o rei de vocês, não precisa de rei. Lá atrás, quando Saul foi escolhido, o rei vai levar vocês para o pecado. E foi exatamente o que aconteceu. O rei se achou Deus, vários reis se acharam no lugar de Deus e tiraram o povo do caminho do Senhor. Os 20 lá de cima de Samaria, meu pai do céu, Siquém em Samaria. Terrível. Contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha, Senhor, os ídolos. O 17, eu quero ler o 17. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Repete um pouco aquilo que falou lá atrás, né? Os ídolos serão de todos destruídos. Estou falando sobre o fim de todas as coisas, mas aqui tem uma aplicação daqui. Um dia isso vai acontecer. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos, lançarão para as toupeiras e morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e se meterão nas fendas. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Só. Afastai-vos. Só está no seu nariz, não está no seu coração. O fôlego de vida tem que estar no coração. Eu preparei um mundo maravilhoso para vocês. Eu preparei um caminho espetacular para vocês e ia estar. Vocês não se lembram lá em Jericó? Eu pedi para vocês tocarem a trombeta, o muro caiu, vocês ganharam uma guerra com trombeta. Vá lá com Gideão também, com tochas de fogo. E aqui ele vai ter uma experiência grande aqui com Ezequias. Eles se mataram entre eles. Ali, a Síria. Vamos ver isso mais para frente aqui. Mas vocês um dia vão jogar todos os ídolos para fora. Não vão valer nada. Vocês vão ver que não valeram nada. Vão jogar para as topeiras. Ouro para as topeiras. Pérolas para os porcos, em outras palavras. Existe o desejo de Deus. Existe a vida que Deus idealizou. O ideal para você. E a real, que pode ser bem ruim. Por que escolher? Por que não escolher a ideal? Esse é meu apelo para você. Escolha a vida ideal. Ande com Deus, seja luz. Busque desse livro aqui sua inspiração. Vamos orar? Pai querido, assim como na história de Israel, Isaías está conclamando o povo a ser luz, abandonar as coisas que vão nos agarrando a este mundo, as coisas que são seculares, as coisas que não têm valor para a eternidade. E ajuda-nos a enxergarmos estas que têm valor e as abraçarmos em Tua honra e Tua glória. Dá-nos a visão do ideal para cada um de nós. Queremos seguir estes caminhos. Em nome de Jesus, amém.